Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar sobre cultura do hedonismo. Bom, a ideia do vídeo não é para falar de uma cultura em específico ou alguma linha que exista, mas é para falar a ideia de cultura hedonista. Bom, primeiro vamos começar então com a definição da palavra cultura. E cultura significa, é um complexo de conhecimento, artes, crenças, leis, costumes, hábitos. Então a cultura é esse complexo de coisas juntos, entrelaçadas, interagindo. E o que é hedonismo? Então a ideia de hedonismo é uma doutrina filosófica moral, onde é que o prazer é um bem supremo e é um propósito da vida, né? O propósito da vida é a gente buscar o prazer. Bom, mas o que isso tem a ver então nos dias atuais em relação à nossa vida cotidiana, à nossa sociedade? Eu vejo que nós vivemos numa sociedade que é extremamente consumista. A gente tem um consumismo como um valor de vida. A gente necessita ter dinheiro para poder sair, ter dinheiro para poder ir no cinema, ter dinheiro para poder comprar uma roupa, ter dinheiro para poder comprar uma comida no iFood, não sei. Mas a gente sente essa necessidade compulsivamente de querer ter essas coisas, de querer desfrutar desses bens materiais. Então, querendo ou não, a gente vive numa sociedade onde é que a própria mídia estimula o consumismo, como se o consumismo em si, ter esses bens, fosse a solução então para a gente encontrar a nossa felicidade. Mas primeiro que a felicidade não é comprada, né? É uma coisa que a gente conquista. E o prazer, sim, a gente consegue comprar prazer, né? A gente consegue comprar uma comida e sentir prazer com a comida. Então a gente vive numa sociedade onde é que o consumismo ele é estimulado e então a gente tem a tendência de ser hedonista. A gente tem essa tendência de querer consumir as coisas para sentir prazer, como se o prazer fosse um objetivo final, assim, né? A gente trabalha para ter mais dinheiro, para ter o mais conforto, né? Uma vida mais prazerosa, menos atribulada. Bom, e isso essa coisa do consumismo que traz um pouco aquela coisa do descartável. E a gente acaba transferindo essa ideia para as pessoas, né? Nas cidades grandes, eu vi no interior, então lá não é tão forte isso, mas na cidade grande essa sensação de ser descartável é muito maior. Então, essa coisa de ser consumista, de viver consumindo tudo e tudo é descartável fácil. Então, a gente vive numa cultura onde é que tudo é descartável e infelizmente a gente transfere isso para as pessoas. Então, se aquela pessoa está servindo para mim e ela está, sei lá, namorando comigo e ela está me dando prazer, então ela serve. A partir do momento que ela não me traz mais prazer, ela não me serve. E isso vale também até para o nosso jeitão de ser. Porque, tipo, dentro de uma cultura hedonista, a gente tem aquela coisa de querer estar sempre alegre, sempre feliz e sempre dando risada. E não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Eu inclusive, sou uma pessoa engraçada em alguns momentos.
Mas não dá para viver a vida sempre nessa condição de tudo é divertido, e aí eu tô lá no Instagram, e aí eu danço, isso é legal, e as pessoas riem, eu faço palhaçada. Eu já fiz muito isso na minha vida, de ser um engraçadão, e o negócio é que por trás desse meu comportamento, o quanto eu não escondia uma carência, enquanto eu não escondia um problema pessoal que eu preferia não ver, e aí eu tentava me manter num estado sempre eufórico, num estado sempre sendo, querendo ser divertido, sendo legal. E isso é um problema, porque eu percebo que hoje eu ainda tenho um certo nível de carência, mas anos atrás era muita carência afetiva, né? Uma carência de autoestima. Então, a minha maneira de lidar com isso era na busca pelo prazer, na busca pelo esse estado de euforia constante. Então, hoje a gente vive numa sociedade que esse viés, assim, né? Os bens materiais definem nossa vida, isso é importante. E o quanto não falta autoconhecimento pra gente, não falta, sei lá, uma espiritualidade, um autoconhecimento de a gente psicologicamente, tá entendendo? Numa cultura onde aqui o consumismo é super estimulado e a gente tende a ser hedonista, onde é que entra os princípios éticos, né? Porque Aristóteles tem essa ideia de ética com a busca da felicidade, né? Que é diferente do prazer. Então, em relação a essa carência que eu já tive e que eu percebo que as pessoas, em maneira geral, elas têm, o quanto elas não querem lidar com seus problemas pessoais. O quanto a nossa cultura hoje estimula que não é bom e não é certo a gente se sentir mal ou a gente sentir alguma dor ou ter algum tipo de sofrimento. Porque nossa cultura hoje, isso não é normal ter uma pessoa que está triste. Isso é meio estranho, tá entendendo? A gente até entende que tem uma pessoa triste, mas não é bom isso. Então existe um certo não é legal sentir dor na nossa cultura. E o quanto a gente não foge dessa necessidade, às vezes, a gente precisar sentir a dor de alguma coisa que a gente está passando. E quantas vezes a gente não foge isso ou não tenta tampar esse buraco com uma busca do prazer, tá entendendo? E aí eu trago para reflexão desse movimento, a gente sempre buscar o prazer, esse movimento hedonista, o quanto a gente ignora também outras emoções, outros sentimentos. Porque a vida é feita de várias emoções e sentimentos. E a vida foi feita para a gente sentir isso em algum momento e não viver para sentir prazer. Então, eu penso que o ideal seria a gente ter um equilíbrio disso tudo. E óbvio que o prazer faz parte da vida. Mas somente isso tipo que nem beber água. Beber água faz bem pra vida, mas se tu só beber água, sabe, dá pra ter problemas, né, físico, né, se tu beber muita água. Então, a ideia de essa cultura do hedonismo, como é que a gente consegue, então, superar essa cultura do hedonismo que a gente vive inconscientemente, né? Porque é assim que a gente vive numa cultura consumista que estimula o hedonismo e a gente não pensa sobre isso. A gente nasce aqui, vê as pessoas fazendo e faz também. Então, como é que a gente consegue lidar com isso ou até superar essa condição mesológica, cultural, né, que a gente vive? Bom, primeiro de tudo, autoconhecimento. Às vezes é necessário a gente
sentir as dores que a gente sente. Às vezes é necessário a gente experimentar, deixar a dor vir à tona, para a gente conseguir então diagnosticar o problema que a gente tem. E não tentar tampar um problema que a gente tem com o prazer. E às vezes, no meu caso, o prazer através das drogas, né? Então tampar um problema com outro problema, sabe? Às vezes vai ser necessário então a gente deixar a dor vir, aprender a lidar com ela e aí então buscar autoconhecimento no sentido de resolver esse problema, focando no problema e não criando um outro problema para tampar esse problema. Então, se permitir, né, aceitar os nossos problemas pessoais, as nossas dores e tentar resolver eles através de um autoconhecimento, dando um diagnóstico, né? Que hoje a gente tem muitas maneiras de lidar com os problemas pessoais, psicológicos. Então, dando o devido diagnóstico e superando essa condição. E não só fugir para o prazer. Inclusive, essa coisa de estar sempre divertido, que é uma maneira de tampar, eu tenho um vídeo falando sobre zoação deslocada, até vou deixar aqui em cima se vocês tiverem interesse em conhecer. Então eu vejo que o caminho é autoconhecimento. E entendendo os problemas que a gente carrega, e superando essa condição, e não fugindo para o prazer, né? Prazer como fuga, né? Ou viver hedonicamente, eu vejo que isso é a solução. E eu falo isso até num sentido prático da minha vida. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui muito de festinha, balada, barzinho, beber, e usei muitas drogas na minha vida, bebi bastante, fumei bastante. Então, eu já vivi muito tempo nessa condição de busca pelo prazer. E eu vejo que isso é uma fuga da minha realidade pessoal, da minha cabeça. Era uma fuga desse meu sofrimento que eu tinha internamente. Porque na época eu tinha um certo estado melancólico, eu tinha uma certa melancolia de vida, mas eu, além de não estar consciente disso, eu só simplesmente sentia isso e tentava tampar esse buraco com o hedonismo, com o prazer. Então, à medida que eu fui conhecendo mais sobre psicologia, até fazendo terapia, me aprofundando mais sobre me conhecer, me entender quais são os meus problemas pessoais e superando essa condição, eu vejo que hoje eu vivo uma vida mais equilibrada. Eu não uso mais drogas, eu tenho isso como superado para mim, mas eu ainda como uma pizza final de semana só pelo prazer de comer uma pizza. Eu não abomino o prazer, mas eu vejo que o ideal é um equilíbrio disso tudo. Então, eu penso que como lidar com a cultura do hedonismo, ou como superar essa cultura hedônica que a gente vive, é através de um autoconhecimento, autossuperação. Pelo menos é o que eu vejo que funcionou para mim, e eu acredito que é isso que possa ajudar as pessoas, porque enquanto elas não reconhecerem seus próprios problemas e não quiser mudar, ninguém vai poder fazer diferente. Então, se permitir sentir a vida como ela é, se precisar sentir dor, se permitir sentir a vida como ela é, eu acho que é o melhor caminho. E depois, né, como segundo passo, procurar então autoconhecimento e resolver os problemas por eles mesmos, sem tentar tampar o sol com a peneira. Beleza? Então a ideia do vídeo é essa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a ideia de cultura do hedonismo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês têm alguma coisa a acrescentar, por gentileza, deixem aqui nos comentários, curtem esse vídeo e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode ser interessante e importante. Beleza? Se inscreve no canal. É isso aí, valeu!